Por que está havendo o que muitos chamam de corporativismo do Supremo, e principalmente do ministro Dias Toffoli, de aceitar o colega Alexandre de Moraes como assistente de acusação em um processo que ele mesmo levantou? O que está na cabeça do ministro Toffoli ao tomar essa decisão? Passar a clara mensagem que não será admitida nenhuma hostilidade contra a integridade física de um integrante da corte. Ok, isso foi entendido e está todo mundo de acordo, está muito claro. Ninguém pode atentar contra a integridade física de ninguém, mas o processo, como qualquer outro no país, tem de seguir os ritos normais, processuais adequados. A defesa requer acesso aos autos, o que foi negado pelo ministro relator Dias Toffoli, permitindo que os advogados tomassem conhecimento das imagens com o registro da possível agressão dentro das dependências da corte apenas, não podendo serem feitas cópias. Muitas coisas nesse processo têm causado estranheza, justamente por não estar seguindo os ritos processuais normais, o que infringe o Estado democrático de direito. Como quem acusa pode julgar aqueles que estão sendo acusados? Como? Que garantias se tem de um julgamento justo? Não só o ministro acusador, mas o filho e a esposa dele também poderão compor a banca de acusação, fazendo perguntas aos réus e sugerindo diligências de investigação e perícias. Quando se impede a participação de envolvidos em um processo de acusação, sendo eles partes do judiciário, a intenção é a de garantir justiça livre de parcialidades. E como vai ficar um caso como esse? Os possíveis acusados nem deveriam estar em um processo no STF porque se trata de última instância. E eles nem foro privilegiado têm. Sem contar que o Supremo ainda tem um monte de processos verdadeiramente importantes e que esperam anos na fila para serem julgados pelo Pleno ou pelas duas turmas da Casa e até hoje não viram a luz dessa graça. Por que, então, esse processo menor teria o privilégio de passar na frente dos outros para ser julgado com tamanha pressa e rapidez? E em caso de condenação, como os condenados irão recorrer? Terão de cumprir a pena, mesmo sendo esse um caso de menor teor criminal, um caso de menor potencial ofensivo. Ou seja, que não se deve pegar mais que penas socioeducativas, como pagamento de multas ou qualquer outra transação penal, como cestas básicas, por exemplo, sem que conste ou resulte em uma ficha criminal, dado, mais uma vez, ao baixo potencial ofensivo que o caso representa e requer. Não seria isso, então, uma tempestade imensa em um copo d'água? Para que tudo isso? Senão uma clara demonstração de ódio e intolerância. Se houve realmente uma agressão física, todos devem ficar sabendo, por se tratar de entes públicos. Mas, se as agressões ficaram apenas no campo verbal, aí se cai naquilo que o próprio ministro disse quando ele assumiu o cargo no Supremo, que, resumidamente, aquele que se prestar a uma vida pública tende a aguentar as consequências. Caso contrário, que não se dê, que não se entregue aos holofotes. Muita gente tem discordado da atitude do ministro Dias Toffoli de permitir ao colega o direito de ser assistente da acusação feita por ele mesmo. Uma das que não gostaram foi a própria Procuradoria-Geral da República, a PGR, que entrou imediatamente com um recurso contra a decisão do ministro Toffoli. Para o entendimento da PGR, o ministro Moraes está recebendo privilégio incompatível, palavras da própria Procuradoria, por ser uma das supostas vítimas do episódio. A PGR ainda diz, aspas, assim, a decisão recorrida institui privilégio de natureza pessoal a ministro da própria Suprema Corte, compromete a eficácia da persecução penal e desrespeita as funções constitucionais do Ministério Público no seu poder-dever constitucional de privativamente dar início à ação penal pública. Fecha aspas. A PGR está certa.
Ela está sendo colocada de lado em um processo que, segundo a Constituição, deveria ser oferecido por ela, mas não foi. Os procuradores da República foram colocados de lado nesse caso, como em muitos outros também. A PGR ainda contesta no recurso a decisão do ministro Toffoli de privar o acesso às imagens feitas no aeroporto de Roma. Ela diz, aspas, não existem, no particular, atos da vida privada que justifiquem a manutenção do sigilo dessas gravações. Nessa perspectiva, não há que se aventar possível invasão da esfera da privacidade dos indivíduos e violação de direitos fundamentais. Fecha aspas. Ela entende que não se justifica o sigilo das imagens. Os peritos da Polícia Federal também ficaram indignados com o andamento do processo porque, segundo dizem, as imagens apresentadas foram analisadas por apenas um agente comum da corporação e não por um perito, como deveria ser, e que esse mesmo agente único teria encontrado indícios de crime de agressão cometido contra a família do ministro Moraes. De novo, se as imagens mostrarem que houve, de fato, uma agressão física contra um membro da família do ministro, a defesa perderá a razão. Ninguém pode sair por aí agredindo o outro com socos ou pontapés. Não pode. Deve ser punido, sim, como exemplo. Mas, se o caso está nebuloso demais, com muitas dúvidas e versões, então o melhor a se fazer é abrir as portas e mostrar tudo às claras de uma vez por todas. A parte que está sendo acusada com ferocidade tem o direito de se defender. E se for inocente, tudo tem de ser esclarecido, é justo. E o mais importante, todo mundo já entendeu o recado. As partes acusadas já estão tendo uma enorme dor de cabeça, custos para bancar os advogados e, com certeza, se pudessem voltar atrás, jamais teriam se envolvido em um rabo de foguete como esse. De maneira alguma. Portanto, o melhor que se deveria fazer agora, nesse momento, era encerrar o caso sem prejuízos maiores para as partes, para os dois lados. Um bom acordo de transação penal entre acusados e acusadores. Pronto, isso já resolveria. Pelo menos é assim que o presidente Lula defende o fim de um conflito, não é mesmo? Isso é muito ruim porque causa uma tremenda insegurança jurídica no país. Ninguém quer bater de frente com um ministro do Supremo, principalmente se forem advogados, que têm clientes importantes ou que querem galgar casos de sucesso na última instância, porque eles não querem se indispor com os ministros e ficarem marcados na corte e nunca mais ganhar nenhum processo, deixando a impressão de que os ministros fazem uso do interesse pessoal em detrimento da isenção em um julgamento justo. Fica todo mundo com receio, os advogados. Aí fica difícil, né?